Dando continuidade ao tema, a gente vai fazer agora o exercício ao contrário. Lá na parte 1, eu dei a lei, né? Salvo engano, 3x menos 6, e a gente achou quem é o A, quem é o B, a raiz e construiu o gráfico. Agora a gente vai fazer o contrário, ó. Eu estou te dando o gráfico e eu quero que você me fala todas as informações. Eu quero a lei de formação dessa função. Então, primeira coisa, tem que ser automático para você. Se é uma reta, isso aqui tem que ser automático, ó. É uma reta. Se é uma reta, então é uma função afim. Se é uma função afim, eu tenho que lembrar dessa formulinha. F de x igual a x mais b. Não faz diferença, tá? Mas tem autor que coloca y igual a x mais b. Eu gosto do y igual a x mais b quando a gente tem que analisar gráfico. Para mim faz mais sentido. Mas a verdade é que não faz diferença nenhuma, tá? Então, isso tem que ser automático para você. O autor da questão, da prova que você vai resolver, ele não é obrigado a te falar que uma reta é uma função afim e que a lei de formação dela é a x mais b. É você que tem que saber isso, tá? Primeiro ponto. Então, a gente tem que chegar aqui, ó. Essa é a minha formulinha. Qual que é o meu objetivo? Conseguir escrever nessa forma. Não é para ter A e B. X é para ter, A e B não. Então, descobrir esses valores de A e de B, tá? Para isso, vai ser sempre a mesma coisa. Então, eu falo assim, Leonora, mas é chatinho. É chatinho, mas é sempre a mesma coisa. É isso que é importante a gente pegar aqui, tá? Vou escolher 2 pontos. Vou escolher esse ponto aqui, por exemplo, ó. Geralmente, eles dão até o pontilhadinho, pra gente já ver o ponto. 1 e 2. Ponto é sempre o x primeiro, o y depois. A gente fala que é um par ordenado. Ordenado significa que a ordem é importante. Vou escolher esse aqui. Menos 3 e menos 2. No x vale menos 3, no y vale menos 2. Observe que tem outros pontos que a gente poderia ter escolhido, ó. Por exemplo, 2 e 3. Aqui, menos 2 e menos 1. Isso aqui é um ponto, ó. Quando o x é menos 1, o y é 0. E assim por diante. Eu não quis fazer esses pontos por escolha mesmo, tá? Qualquer ponto ali dá certo, a gente não tem muita coisa ali de diferença. Eu escolhi esses aqui pra gente treinar. Uma dica que eu vou dar para os próximos exercícios é sempre escolher esses pontos aqui, ó, que estão em interseção com os eixos. Como tem 0, as contas ficam mais fáceis, a gente pula a conta. Mas isso não faz diferença, de qualquer forma vai dar certinho. Então, qual que é o meu procedimento? Ó, lembrei que é a x mais b, vou selecionar meus 2 pontos. Quem são meus 2 pontos? Ó, 1 e 2 e menos 3 e menos 2. Quando a gente faz isso, de novo, ó, aí é decoreba mesmo. Lembra que esse é o x, esse é o y. Primeiro o x, depois o y. Eu vou substituir isso na lei de formação original. Ou seja, ó, onde tem y, eu vou colocar o 2. Onde tem A, eu vou colocar o quê? Não sei. A gente tem x e y, a gente não tem A. Então, a gente mantém o A. No lugar do x, eu vou colocar 1 e ali eu vou colocar B, tá? Aqui, mesma coisa, ó. No lugar do y, menos 2. No lugar do x, menos 3 e B. Quando a gente faz isso, eu vou só organizar, ó. 1 vezes A é A, mais B igual a 2. E aqui, menos 3A mais B igual a menos 2. Isso aqui, pessoal, cai num sistema. E é isso que eu quero que você grave mesmo, que isso aqui vai ser todos os exercícios que você tiver para a função afim. Ó, se ele deu uma reta, ele vai me dar 2 pontos. Se ele deu os 2 pontos, eu vou cair num sistema. Então, é sempre isso, nunca muda, tá? E agora a gente vai resolver o sistema. Há várias formas de resolver o sistema, mas esse aqui específico, o da função afim, eu sempre uso o mesmo truque, ele nunca muda, tá? Sempre eu consigo resolver o sistema da função afim pelo mesmo truque. Que truque é esse? Trocar o sinal de uma das equações, tá? Uma delas, qualquer uma.
Ah, professora, por que esse truque? Porque alguém percebeu que dava certo. A gente só está copiando a ideia do alguém. Ah, o que eu vou fazer? Ó, a gente fala que é multiplicar por menos um. É o termo bonito, mas nada mais é que trocar o sinal de todos os termos. Ó, era menos 3A, vira 3A. Era B positivo, vira B negativo. Era 2 negativo, ficou 2 positivo. O lá de cima, eu só vou copiar. Vou copiar aqui. A mais B igual a 2. E aí, olha qual foi a sacada dessa pessoa. Trocou o sinal e agora a gente vai somar a primeira linha com a segunda. Então, ó, A mais 3A dá 4A. O B positivo com o negativo cancela. É aí que está a sacada. Uma letra a menos. Tá? E 2 mais 2, 4. O A aqui vai ser 4 dividido por 4. O A é igual a 1. Então, eu achei esse valor de A, que era o que eu precisava. Mas eu preciso achar também o valorzinho de B. Como que eu acho o valor de B? Vou substituir, ó. A mais B é igual a 2. Aonde que eu voltei? Nessa aqui, mas podia ter voltado na de baixo também. Faz diferença não. No lugar do A, ó, eu já sei que vale 1, vou apagar. Vou colocar o 1 no lugar. Quando eu passar para lá, 2 menos 1, o B também é 1. Foi coincidência? Não é uma regra, tá? Então, o que a gente tem, ó? O A vale 1 e o B vale 1. Daí eu cheguei na fórmula. A fórmula não tem que ser AX mais B? No lugar do A, ó, eu achei 1. E no lugar do B, eu achei 1 também. Nesse caso aqui, ó, esse 1 vezes x, podia até ter colocado direto. X mais 1. É, a resposta fica mais bonitinha. F de x igual a x mais 1. Mas era aqui que eu queria chegar, tá? Achei a minha lei de formação. Lá no início, deixa eu voltar lá, ó. Determinar a lei de formação dessa função. Determinamos f de x igual a x mais 1. Por que a lei de formação é tão importante? Ó, quando eu tenho o ax mais b, ela é muito genérica, pode ser qualquer uma. Quando eu chego lá, acho o valor de A e acho o valor de B, eu acho essa retinha aqui específica. Questões, quase todas as questões, isso aqui é importante entender. Esse exemplo aqui, eu falo assim que é o clássico da função afim. Quase todas as questões, você vai ter que seguir esse procedimento. Não tem muita criatividade. Ah, se é uma reta, eu vou encontrar 2 pontos. Esses 2 pontos eu vou substituir no ax mais b, vai cair num sistema, vou resolver o sistema e achar o A e o B. É quase sempre a mesma coisa, tá? Então, é treinar bastante isso. É treino mesmo, não tem muito segredo, não. Agora, o que eles podem pedir? Eles vão contextualizar, vai contar uma historinha e pode pedir, por exemplo, ó, o f de 5. Eu não tinha pedido isso lá no início, não, tá? Tô pedindo aqui só para você entender. Quando a gente tem que a função, ó, é f de x igual a x mais 1, e ele pede o f de 5, olha o que ele está fazendo, ó. No lugar do x, ele colocou o 5. Ou seja, lá na minha fórmula, no lugar do x, era x mais 1, vai virar 5 mais 1. No lugar do x, eu coloquei o 5. Então, o meu f de 5 vai ser 6. Significa que se eu continuasse aqui, ó, quando o x fosse 5, o y ia ser 6. E assim por diante. Uma outra coisa que ele pode pedir pra gente é isso aqui, ó, f de x igual a 5. Preste atenção aqui para você pegar essa ideia. No primeiro que a gente fez, ele me perguntou o valor do f de 5. Agora ele está falando o seguinte, ó, o f de x é 5. Quem que é o valor de x que vai me gerar isso? Então, toma cuidado, ó. Ele não está falando que ele não trocou o x pelo 5. Ele está igualando a 5. Se ele está igualando a 5, eu vou pegar minha lei de formação que eu achei lá, ó, x mais 1, e vou igualar a 5. Quando eu faço isso, o x vai ser 5 menos 1, o x então vai ser 4. O que ele está me falando, ó? Que quando x é 4, eu vou chegar lá no 5. O meu resultado é 5. Esse resultado aqui é o que a gente chama de imagem. Tá? Então, ele vai perguntar provavelmente assim, qual é o valor de x cuja imagem é 5? Ou aqui ele vai falar assim,
qual é a imagem de 5, no primeiro exemplinho ali. Então, é super importante você entender isso. O que é a maioria dos exercícios de função afim? É chegar aqui, ó. Cheguei na lei de formação. O que ele vai pedir depois é da criatividade dele. Mas isso aqui a gente tem que saber. Não pode ir para uma prova que tem função afim sem saber fazer isso, sem saber esse passo a passo, tá? Muitas vezes, gente, no exercício contextualizado, ele não dá o gráfico e ele já dá os pontos. Ele vai lá e fala, ó, menos 3 e menos 2 e 1 e 2. Ele conta uma historinha lá, ao invés do desenho, ele fala os pontos. O procedimento é o mesmo, ele só pulou a parte da reta ali, mas o procedimento é o mesmo. Só pra gente lembrar da parte 1, ó, lembra que esse valorzinho aqui é o B, olha como deu certinho. Quanto que vale o nosso B ali no sistema, ó? 1. É exatamente a interseção com o eixo Y. E esse daqui é a raiz. Vamos calcular a raiz aqui rapidinho? O que significa a raiz, ó? A raiz é pegar a funçãozinha, x mais 1, igual a zero. O x vai ser 0 menos 1, que é menos 1. Então, menos 1 é a raiz, é a interseção com o eixo x. Olha como é que encaixa direitinho, como que a gente consegue conferir. Então, ó, direitinho, essa daqui é a minha raiz. Com isso, eu paro esse vídeo, tá? Para entender isso, é importante ter assistido a parte 1, mas essa parte é a parte mais importante de função. É a parte que a gente vê um número maior de exercícios. Para quem está se preparando para alguma prova, se cair função afim, é isso aqui que vai cair. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.